Você já se perguntou por que continua repetindo os mesmos erros? Por quê, mesmo consciente das consequências? Volta para aquele relacionamento? Responde com a mesma impulsividade? Procrastina o que é importante ou se sabota diante de uma oportunidade? Você pensa, dessa vez vai ser diferente, mas no fundo já sabe o roteiro. E mesmo assim assiste a mesma história acontecer de novo. Como se algo dentro de você te puxasse de volta. Como se você não estivesse no controle. Mas, e se você realmente não estivesse? A maioria das pessoas acredita que repete erros por teimosia, por distração ou falta de disciplina. Mas a verdade pode ser mais profunda e mais incômoda. Repetimos erros porque nosso pensamento ainda está preso em estruturas antigas. Porque, como dizia Jean Piaget, o desenvolvimento humano acontece por estágios. Pensamos de um jeito aos 5 anos, de outro aos 10, e vamos evoluindo conforme enfrentamos conflitos, que nos obrigam a reorganizar a forma de pensar. Isso significa que, enquanto não enfrentamos certos conflitos, enquanto evitamos certos enfrentamentos internos, continuamos usando os mesmos esquemas mentais, mesmo que o cenário externo tenha mudado completamente. Repetir erros não é burrice, é estrutura não atualizada. É agir com um mapa mental ultrapassado, como uma criança tentando resolver problemas de adulto. Você pode ter lido livros, feito terapia, assistido palestras, mas se a estrutura não mudou, nada muda de verdade. O conteúdo novo apenas se encaixa no velho, e o velho permanece. Isso é o que Piaget chamava de assimilação. O novo entra, mas sem transformar nada. Já a verdadeira mudança acontece na acomodação, quando o novo obriga a mudar a estrutura do pensamento. Mas mudar a estrutura dói, requer desconforto. E por isso tanta gente prefere repetir erros a enfrentar a mudança. Porque repetir dói, mas conforta. É uma dor conhecida. O novo, por outro lado, exige que você se responsabilize. Que você abandone velhos papéis, velhas desculpas, velhos disfarces. A mente humana não busca verdade. Ela busca segurança. Mesmo que essa segurança venha de uma dor constante. Mesmo que seja um padrão autodestrutivo. Se aquele padrão um dia funcionou, um dia protegeu, ele é mantido. A criança que você foi encontrou formas de sobreviver. E essas formas viraram hábitos. Viraram identidade. Só que hoje, talvez essas estratégias já não sirvam mais. Talvez hoje elas só te impeçam de crescer. Repetir erros, muitas vezes, é uma tentativa inconsciente de resolver o que nunca foi resolvido. Como se, ao repetir, você tivesse uma nova chance de fazer diferente. Só que, sem mudança interna, a repetição se transforma em prisão. Você já viu alguém que sempre escolhe o mesmo tipo de parceiro, mesmo jurando que dessa vez seria diferente? Ou que troca de emprego, mas leva os mesmos medos, a mesma insegurança, a mesma insatisfação? São padrões, círculos, labirintos internos. E você só sai deles quando começa a enxergar o que está por trás. Por trás de cada erro, há uma estrutura, uma crença, um medo. Um esquema emocional que foi criado lá atrás e que continua comandando sua vida. Mesmo que hoje você tenha 30, 40 ou 50 anos. Porque crescer por fora é fácil. Difícil é crescer por dentro. E crescer por dentro é doloroso. Porque exige abrir mão da criança, ferida que dirige suas reações. Exige reconhecer que muitas das suas atitudes adultas são apenas máscaras sofisticadas para defender fragilidades que nunca foram acolhidas. Você finge força para não parecer fraco. Finge desprezo para não sentir rejeição. Finge independência para não encarar a carência. Piaget nos ensinou que o desenvolvimento real só acontece quando há desequilíbrio. Quando o que você sabe não é mais suficiente para lidar com o que está vivendo. Isso gera crise. E da crise nasce a chance de reorganização. Mas o que a maioria das pessoas faz diante da crise? Corre, reclama, culpabiliza o mundo. Ou se encolhe, como se a dor fosse prova de fracasso. E não é. A dor, muitas vezes, é sinal de que a estrutura antiga está ruindo. De que algo dentro de você precisa ser reformulado. Mas é preciso coragem para ficar na dor. Para escutar o que ela está dizendo. Para resistir à tentação de fugir. Crescer exige suportar o desconforto do meio do caminho. O limbo entre quem você foi e quem ainda não sabe ser. Esse é o lugar mais fértil para o crescimento.
mas também o mais evitado. Você já se pegou pensando: por que eu sou assim? Por que eu reajo sempre da mesma forma? Por que eu não consigo mudar mesmo querendo? Talvez porque você ainda esteja usando as mesmas lentes para enxergar a si mesmo. Talvez porque ainda esteja preso a uma narrativa que você não escreveu conscientemente. Uma narrativa herdada, repetida, mas não questionada. E é aqui que entra o ponto mais importante. Você não é seu comportamento. Você é a consciência que pode observar o comportamento. E ao observar, transformar. O que te define não é o erro que você comete, mas o que você decide fazer depois dele. Errar é humano. Repetir sem refletir é automatismo. Mas refletir, compreender, reorganizar, isso é evolução. Isso é amadurecimento. A criança em você quer controle, quer aprovação, quer evitar qualquer dor. Mas o adulto em você precisa aprender a lidar com frustração, com dúvida, com insegurança. O adulto em você precisa assumir o volante da própria vida, não para eliminar o medo, mas para aprender a caminhar com ele. Crescer não é sobre apagar a criança, é sobre acolhê-la, compreendê-la e mostrar a ela que agora há alguém capaz de conduzir a vida com consciência. Você não está preso ao que viveu, mas está preso ao que ainda não questionou, ao que ainda repete sem perceber, ao que ainda não teve coragem de olhar com sinceridade. E isso é libertador, porque te devolve o poder de interromper ciclos, de escolher novos caminhos, de construir novas estruturas mentais. Repetir erros é humano, mas permanecer neles é escolha. Uma escolha que pode ser inconsciente, mas que precisa se tornar consciente, para que haja mudança, para que haja vida, para que haja verdade. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser honesto. Precisa parar de fugir de si mesmo. Porque enquanto você estiver distraído com o mundo lá fora, com a culpa, com a crítica, com a comparação, e continuará sendo guiado por padrões antigos. Continuará buscando no externo o que só pode ser resolvido no interno. O desenvolvimento verdadeiro não é sobre acumular experiências. É sobre integrar essas experiências. É sobre transformar a dor em sabedoria, o fracasso em direção, o erro em aprendizado. Isso é acomodação. Isso é reconstrução. E reconstruir dói. Porque exige destruir, derrubar ideias, crenças, ilusões. Exige humildade para dizer: eu não sei, eu errei, eu preciso mudar. E essa humildade é o primeiro passo para a transformação. Você está disposto a crescer? Está disposto a sair do papel de vítima? Está disposto a deixar a criança assustada sentar no banco de trás, enquanto o adulto em você assume o comando? Crescer é isso, não é apagar o passado, é entendê-lo. Não é controlar o futuro, é se responsabilizar pelo presente. Não é evitar o erro, é aprender com ele. E talvez a grande virada aconteça quando você parar de perguntar: por que eu erro tanto? E começar a se perguntar: o que esse erro está tentando me mostrar? Porque por trás de cada erro há uma lição, há um convite, há uma oportunidade de mudança. Você não é prisioneiro do seu passado. Você é arquiteto do seu futuro. E o que constrói o futuro são as decisões que você toma agora, com base na consciência que você tem hoje. Então, da próxima vez que perceber que está prestes a repetir um erro, pare, respire, observe, questione, traga luz ao que estava no escuro, porque só assim o padrão se quebra, só assim o ciclo se encerra, só assim você cresce. E crescer, como dizia Piaget, é mais do que aprender, é transformar, é reorganizar, é evoluir.